Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Números, desse compilado de estudo de Ministério do Pentateuco do irmão Mackintosh. Partindo aqui deste parágrafo, vamos iniciar um pouquinho de cima para pegar o contexto. A irmã Yolanda está com... Agora. Acho que daí do caminho já dá para a gente ter uma noção, né, de continuidade. Vamos dar continuidade. Lembrando, né, que estamos no capítulo 13 do livro da Bíblia de Números. E o irmão discorre sobre este livro, o irmão Mackintosh. Vamos continuar. O caminho está aberto. Deus se revelou na face de Jesus Cristo como o alívio, o recurso e o refúgio de toda alma necessitada. Olhe para ele agora mesmo, enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aquele que crê jamais será confundido. Mas se, por outro lado, você, pela graça, conhece a Deus como seu Salvador, seu Pai, então busque glorificá-lo em todos os seus caminhos, com uma confiança inquestionável e infantil em todas as coisas. Que ele seja uma cobertura perfeita para os seus olhos, em todas as circunstâncias. E assim, apesar de todas as dificuldades, sua alma será mantida em perfeita paz. Acho que aqui se encerra, né, Jefferson? O capítulo 13. Dá um tempo aqui para ver se os irmãos têm algo com relação a esse pedacinho que lemos. E aí a gente entra no capítulo 14. Acho que só para dar uma base bíblica, uma base a mais, né? Um versículo que fala, a gente até que já conversou sobre esse versículo aqui, já trouxe ele em outras oportunidades, mas é bom sempre a gente estar refrescando a nossa memória com relação a essas coisas, as coisas do Senhor e a nossa postura, né, onde fala
em 1 Coríntios, se eu não me engano, é em 1 Coríntios. Estava procurando aqui, não achei, mas tá na mente aqui, me veio logo na mente, que diz, né, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, se os irmãos lembrarem aí, fazer tudo para a glória de Deus. Né? O texto do McIntosh, ele, no finalzinho lá do 13, ele vai nos lembrar de que a nossa vida aqui tem que ser para a glória de Deus. E aí eu lembrei desse versículo, né? Quer comais, quer bebais. 1 Coríntios 10, irmão, 31. Isso. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, né? Como eu estava falando, a nossa vida aqui tem que ser para glorificar, né? O estado normal do cristão aqui neste mundo, né? O andar dele normal com relação à posição, né? Trazendo também o que a gente estudou ontem, né? O esboço da carta aos Efésios que nos mostra, né? A posição de onde Deus nos colocou através de Cristo. E isso nos ajuda a andar conforme a vocação em que foi nos chamado na nossa vida prática cristã aqui neste mundo, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa para a glória de Deus. Então, temos que glorificar o nome de Deus. Ser bom testemunho. Tem uma outra passagem que fala também para a gente ser que a gente é embaixador de Cristo, né? Então, quando a gente está na posição e andando corretamente, segundo quem já somos, posicionalmente falando, nós vamos estar representando o nosso Senhor Jesus, né? Sendo embaixador dele e ao nosso Deus e Pai também. Então eu lembrei, né, o nome que nós falou ali, discorreu, escreveu ali, né, para que a gente glorifique a Deus, lembrei. E também com relação às circunstâncias, me veio também um outro versículo, né, que está em Filipenses, capítulo 4. Isso é bom para a gente estar sempre tendo em mente. No verso, baixa mais um pouquinho aí, Jefferson. Aí, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz, né, aí vem o verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Né? Não andar inquieto pelas aflições, pelas circunstâncias que esse mundo vai nos trazer, e sim apresentá-la a Deus com oração e súplica, e isso vai resultar em paz, né, na nossa vida, né, no nosso viver, porque a nossa paz vem do Senhor e excede todo o entendimento. E os nossos sentimentos também vai estar guardado em Cristo Jesus. Só tem. Então vamos adentrar o capítulo 14 do livro de Números. Aqui. E toda a congregação levantou a voz e clamou:
e o povo chorou naquela noite. Precisamos nos perguntar: o que mais se poderia esperar de um povo que não tinha nada diante dos olhos, além de gigantes poderosos, muralhas imponentes e grandes cidades? O que, além de lágrimas e suspiros, poderia emanar de uma congregação que se via como gafanhotos diante de dificuldades tão insuperáveis e não tinha a mínima noção do poder divino que poderia levá-los vitoriosamente a superar tudo isso? Toda a Assembleia estava abandonada ao domínio absoluto da infidelidade. Eles estavam cercados pelas nuvens escuras e arrepiantes da incredulidade. Deus estava excluído. Não havia um único raio de luz para iluminar a escuridão com a qual se cercavam. Estavam ocupados consigo mesmos e com suas dificuldades, em vez de com Deus e seus recursos. O que mais, portanto, podiam fazer se não levantar a voz de choro e lamentação? Que contraste, que contraste entre isso e o início de Êxodo 15. Neste último, seus olhos estavam unicamente em Jeová e, portanto, podiam cantar o cântico da vitória. Na tua benignidade, guiaste o povo que redimiste. Na tua força, o guiaste à tua santa habitação. Os povos ouvirão e se atemorizarão. A tristeza se apoderará dos habitantes da Palestina. Em vez disso, foi Israel que teve medo, e a tristeza se apoderou deles. Então os príncipes de Edom ficarão pasmos, os poderosos de Moabe, o tremor se apoderar deles. Todos os moradores de Canaã se derreterão. Temor e pavor cairão sobre eles. Em suma, é a invasão mais completa do quadro. A tristeza, o tremor e o medo tomam conta de Israel em vez de seus inimigos. E por quê? Porque aquele que preencheu a visão deles em Êxodo 15 é completamente excluído em Números 14. Isso faz toda a diferença. Num caso, a fé está em ascensão. No outro, a infidelidade. Pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que aprontaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo o sempre. Ó, como esses acentos triunfais contrastam com os gritos e lamentações infiéis de Números 14. Nenhuma sílaba sobre os filhos de Anak, muros altos e gafanhotos em Êxodo 15. Não, não, é tudo Jeová. É sua destra, seu braço poderoso, seu poder, sua herança, sua habitação, seus atos em favor de seu povo resgatado. E então, se os habitantes de Canaã são mencionados, eles são apenas imaginados como tristes,
aterrorizados, tremendo e se derretendo. Pode subir, Jefferson. Mas, por outro lado, quando chegamos a Números 14, tudo se inverte tristemente. Os filhos de Anak ganham destaque. As muralhas imponentes, as cidades gigantescas, com baluartes ameaçadores, preenchem a visão do povo e não ouvimos uma palavra sobre o Libertador Todo-Poderoso. De um lado, há dificuldades e do outro, gafanhotos, e somos forçados a clamar. Será possível que os cantores triunfais do Mar Vermelho tenham se tornado os infiéis que choraram em Cádiz? Ai de nós! É assim, e aqui aprendemos uma lição profunda e sagrada. Devemos recorrer continuamente, à medida que possamos, por essas cenas do deserto, aquelas palavras que nos dizem: todas as coisas acontecerão a Israel como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos se cumprem. 1 Coríntios 10, versículo 11. Veja o grego. Não somos nós, também como Israel, propensos a olhar para as dificuldades que nos cercam, em vez de para aquele que nos abençoou e se encarregou de nos conduzir através de todas elas e nos. Pode subir, Jefferson. E nos trazer em segurança para o seu próprio reino eterno? Por que às vezes somos abatidos? Por que andamos lamentando? Por que os tons de descontentamento e impaciência são ouvidos em nosso meio, em vez dos cânticos de louvor e ações e ação de graças? Simplesmente porque permitimos que as circunstâncias excluam Deus, em vez de tê-lo como uma cobertura perfeita para os nossos olhos e um objeto perfeito para os nossos corações. E, além disso, perguntamos: por que falhamos tão tristemente em cumprir nossa posição como homens celestiais, em tomar posse daquilo que nos pertence como cristãos, em firmar o pé naquela herança espiritual e celestial que Cristo adquiriu para nós e na qual ele entrou como nosso precursor? Que resposta deve ser dada a essas perguntas? Apenas uma palavra: incredulidade.
Pode subir, Jefferson. Irmão, antes do irmão Alexandre ler esse último parágrafo que termina em incredulidade, estava pensando na questão que o irmão McIntosh traz, né? Das coisas que Israel passou e que nós deveríamos ter como exemplo para não repetir esses erros que, que nos leva à incredulidade. Pensando que, simbolicamente, nós estamos sim em um deserto. Então, assim, um ambiente hostil, onde somos cercados por inimigos, ainda temos essa carne, e se olharmos para a dificuldade e para as aflições, certamente nós vamos cair nesse declínio de incredulidade. É impossível um cristão ele não se sentir confortável neste mundo. Temos a paz de Deus e a paz com Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, isso por graça. Mas se olharmos agora pelo que foi lido, né? E cada irmão aqui se julgando diante das aflições e das lutas, e creio que, infelizmente, por escolhas, né, também, da falta de dependência, podemos tirar, assim, nossos olhos, né, do Senhor, como os próprios irmãos têm dado o exemplo lá de Pedro, quando o Senhor caminha sobre as águas, né? E Pedro, olhando mais para a tempestade, ele ia afundando. Mas eu creio que nós temos a verdade que nos fortalece, né? A palavra de Deus, a comunhão, que é muito importante. Por isso que nós, mesmo de uma forma informal, estamos aqui aprendendo. Mesmo estando num estado religioso de fraqueza, né? Porque fazemos parte desse estado, né? Que é a grande casa. Mas devemos caminhar olhando para o Senhor, irmãos. Dando um complemento aí, irmãos, essa questão da incredulidade, né? Sempre bom a gente estar relembrando, para não repetir os mesmos erros, né?
exortação da palavra de Deus para isso. E sempre a palavra de Deus ela traz essas questões. E aí eu queria que o irmão lesse e colocasse, lesse em Filipenses capítulo 3, versículo 1, e é uma questão de estar, vamos dizer assim, ocupado, né, com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus. Leones, qual é o livro? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Vou ler. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, é sempre bom, né, estar atento na palavra de Deus, relendo. Como os irmãos falam, ruminar bem a palavra de Deus. Então, é interessante essas falas do irmão aí. Até aí. Irmãos, pensando ainda um pouco aqui sobre essa questão da incredulidade, eu estava aqui, né, lendo esse mesmo capítulo, né, que vou até pegar o verso aqui, um momentinho, irmãos. É em Números 14 mesmo, se o irmão puder até abrir lá, eu vou só olhar o verso aqui. Números 14. Um momentinho. Números 14, do verso... Deixa eu só dar uma olhada no verso aqui rapidinho. Um momento. No verso 4, do verso 3 ao 4, na verdade. Até ler aqui rapidinho, irmãos. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. É interessante, né? Porque quando eles falam, né, não seria melhor retornarmos ao Egito, a gente sabe que nos 10 primeiros capítulos de Números, desse livro, né, de Números, os 10 primeiros capítulos, a gente pode observar que Deus, ele conduziu, né, de fato, o povo de Israel, né, por um processo, né, de transformação, né, assim, Deus, ele queria, através de tudo isso, fazer com que os israelitas, eles retirassem, tirassem as amarras, né,
e que eles deixassem de olhar para as suas debilidades. E a gente pode observar também aí que, diante de toda essa rebelião, como os irmãos até falaram, né, eles olham muito para si mesmos, né? E até o próprio livro mesmo, o irmão discorre muito bem sobre isso, que eles tiram definitivamente os olhos do Senhor e passam a olhar para todas aquelas coisas que aquele povo que estava na terra, que Deus disse que eles herdariam, tinham, né? Aí a gente pode observar assim, né? Vou dar um exemplo aqui, tem um outro verso que diz o seguinte, no verso 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. A gente pode observar, né, que isso foi uma atitude de pura rebelião, né? Eles definitivamente disseram, né, que eles não queriam o plano de Deus para eles, né? Eles não queriam o plano de Deus para eles e que eles queriam líderes, né, humanos e não Deus, né? E outra coisa também, né, que eles disseram, né, através da incredulidade deles, que eles não queriam a terra de Deus, mas eles queriam voltar para o Egito, né, terra do inimigo. E é interessante que a gente sabe, né, todos nós sabemos que Faraó era uma figura de Satanás, e a gente não podemos de maneira nenhuma deixar de enxergar isso, que o desejo deles de voltarem para o Egito só denota o quê? Que eles nunca tiveram afeição alguma pelo Senhor, né? E que o desejo deles sempre foi de continuar debaixo daquele jugo ali, né? E eles falam, né? Eles falam, escolhamos, né, já lendo aqui em outra tradução, escolhamos um líder e retornemos ao Egito. Então, aqui a gente pode observar que Israel, né, eles acreditavam até que eles sabiam mais do que Deus, né? E a gente pode observar também que desta vez aí, eles realmente se propõem retornar ao Egito. E eles rejeitam definitivamente todo o plano de redenção, né, que Deus tinha para eles ali. E a gente pode observar outro ponto também muito interessante nesses versículos, que a rebelião deles ali era centrada no homem, né? Que aí a gente pode observar que eles dizem o que aí? Eles disseram uns aos outros, ou seja, buscando conselhos entre eles mesmos e descartando, retirando totalmente o Senhor deles, né, do meio deles ali. E aí a gente pode observar que isso de fato, né, significa que a decisão deles ali já foi tomada, né, entre eles mesmos, excluindo o Senhor, e eles acreditam que, né, que o voto majoritário, se assim a gente pode dizer, né, tinha mais sabedoria do que o próprio Deus, né? A gente pode ver, colocar da seguinte forma, né? Vamos selecionar, quando eles disseram assim, eles disseram uns aos outros, a gente poderia colocar dessa forma, né? Vamos selecionar aqui, entre nós, quem nós entendemos que é mais sábio, né? Para executarmos essa missão de voltarmos ao Egito. E a gente pode observar outra coisa também, que isso significa, né, que eles não gostaram das coisas de Deus, e que eles queriam um líder que representasse verdadeiramente, inclusive representando a rebelião deles contra o próprio Deus. E assim, já estou contrastando mesmo para a nossa atual dispensação, né? Eu vou colocar dessa forma. Tem até um verso, eu vou procurar aqui rapidinho, tem um versículo que fala, que eu acredito que fala um pouco, né, do que a gente está vendo na cristandade aí, né? Acho que, eu vou procurar aqui rapidinho, vou pedir para o irmão Bilar. 2 Timóteo, só para fazer um capítulo 4, no verso 3 ao 5.
2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 ao 5. Algo que eu acredito que é um paralelo, né? A gente pode aprender também, e que o apóstolo fala, né, sobre algo que a gente está vendo, né, um abandono em si do Senhor, né? Essa é uma realidade, um abandono da verdade, e nós sabemos que quando há um abandono da verdade, a verdade é o Senhor. O Senhor falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não há verdade fora de Cristo. E ele fala, né, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Então, a gente pode... É um contraste, né? Porque ali, esse povo que se rebelou contra Deus ali, eles claramente falaram na prática que eles odiavam o Senhor, porque foi de fato isso que eles disseram, acusando até o Senhor, como a gente pode ver em alguns versículos anteriores ali, eles dizendo que o Senhor trouxe eles, né, para que eles fossem mortos, eles e as esposas e os filhos dele. E é interessante que os versos anteriores também, eles não falam diretamente para o Senhor, mas eles usam quem? Eles falam contra Moisés e contra Arão, que eram representantes, assim a gente pode dizer, podemos dizer dessa forma, representantes de Deus. Então eles não falam diretamente nesse versículo em si, né? Mas depois, em versos depois, no caso, né, alguns versos depois, eles falam diretamente contra o Senhor. E aqui, já excluindo completamente o Senhor da coisa, né, eles dizem, né, no verso 4, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Ou seja, o homem, eles, né, são a figura clara de alguém que nunca teve uma nova vida, né, que nunca creram no Senhor, né, realmente nunca tiveram o Senhor como seu Senhor. Só estavam ali andando com os que, como um exemplo, com Moisés e com Arão, que realmente criam, alguns outros ali também, como tem Caleb, etc., nesse capítulo fala aí, mas nunca creram. E no momento em que esses 10 espias vieram trazendo um relatório contrário, né, cheio de incredulidade, eles se utilizaram disso para expressar o que no coração deles existia, que era incredulidade, consequentemente, nenhuma afeição pelo Senhor, e expressaram totalmente isso, querendo tirar o Senhor, né? Já escolhendo entre os incrédulos ali, quem poderia liderar eles numa excursão de volta para o Egito. Imagine que situação, né? Como os irmãos até falaram. Então a gente vê, né, o perigo da incredulidade. Eu até vi um vídeo do irmão Mário recentemente que ele fala, né, que a incredulidade, não existe nada mais afrontoso para Deus do que a incredulidade. Quando a gente deixa de fato de olhar para o Senhor e começa a olhar para os problemas da vida, para as circunstâncias, e passamos a olhando para os problemas e passamos a olhar para nós mesmos, nós mesmos no caso, aí a gente de fato cai na incredulidade, porque a gente perde de vista quem é o Senhor, né? E eles esqueceram totalmente de que era o Senhor durante todo aquele período. O Senhor libertou eles da terra do Egito com mão forte, como a palavra fala, né? O Senhor seguia eles numa coluna de fogo, o Senhor abriu o mar vermelho, enfim, uma série de coisas, né, que mostravam quão poderoso era o Senhor, mas mesmo assim eles nunca creram, né? Só até aqui, mas... Eu sei que o horário já está um pouco avançado, mas o irmão Tiago falando aí, me veio o versículo seguinte aí, né? Após eles levantar um capitão, versículo 5, se não quiser ler aí. Lembra aí o capítulo, irmão? É Números mesmo aí, o versículo seguinte aí do que o irmão Tiago acabou de falar, o versículo 5.
Qual capítulo? 14, verso 5. Isso. Vou ler aqui. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Mas eu queria fazer uma referência aí, lá em Mateus 23, no versículo 37, porque como nós observamos aí, né, Moisés aí é a figura de Cristo, né, e ele sofria pelo povo e também pelo Senhor, né, ele tinha como figura de Cristo, ele era ele tinha temor a Deus e também a preocupação pelo homem, né, aí eu me lembrei dessa passagem de Mateus 23, 37. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então, nós observamos aí, né, que o Senhor Jesus, o Moisés ali, é uma figura do Senhor, né, no sofrimento que ele tinha pelo povo. É bem claro isso na palavra de Deus. Acho que nós entendemos hoje pelo ministério desses irmãos, né, que explicou, os irmãos também que faz live no YouTube, mas a gente cada vez mais vai aprofundando no coração da gente nessas figuras, bem interessante. Era só escuta aí. Muito bem, irmãos, chegamos ao nosso horário, 9h, 9h02 já. Se nenhum dos irmãos tiverem mais algum pensamento, nós podemos estar encerrando já por aqui. Graças ao Senhor e guardando aquele ponto ali para a próxima semana. Se o Senhor não voltar antes, estivermos por aqui ainda.